E é muito fácil você, ao longo do tempo, na sua maturidade, você reconhecer um paciente que está com medo de um procedimento de um paciente que sabe que vai morrer. O paciente que está com medo de procedimento e diz, doutor, eu estou com medo disso aqui, não quero fazer. Você vê que ele está angustiado, ele sua, ele se movimenta, ele está inquieto com aquilo e você tenta convencer da importância do procedimento. Tem outras pessoas que é totalmente distinto. Ele olha nos seus olhos, doutor, essa cirurgia não vai dar certo. Fala com uma frieza tão grande, com uma tranquilidade tão grande, como se ele estivesse prevendo o dia de amanhã. Confie nesse sentimento. Tem certos pacientes que sabem que, como se fosse uma premonição, eles sabem que vão falecer e muitos vão com uma tranquilidade assustadora, aonde eles te dizem friamente, doutor, não vai dar certo, eu não vou sair do hospital. E muitas vezes esses pacientes acabam não saindo. Na realidade, o que eu sinto, né, é que é uma passagem. Agora, para onde a gente vai, eu não acho, eu não acho que seja simplesmente, morri, acabou, não sei para onde eu vou, não sei para onde vai ser isso, mas que tem algo mais, eu tenho certeza que tem, porque não só pacientes, tá? Mas as coisas que a gente vai vendo, que a gente vai vivendo, vai experimentando com as pessoas, mostra que tem algo mais. Porque as pessoas, muita gente sabe o que vai acontecer com antecedência. Se prepara para a morte, para a própria morte. Lidar com a morte é algo diferente. Eu não diria difícil, assim. Eu não passei ainda por uma situação difícil, assim, de perder alguém, assim, próximo, um parente, por exemplo, eu não perdi ainda, né? Então, para mim é normal, né? Eu acredito, na minha cabeça, que o dia que eu perder vai ser normal, né? Antes da faculdade, antes da minha atuação profissional dentro do hospital com esses pacientes, ou até mesmo antes de pensar em fazer isso, a minha relação com a morte, acredito que seja muito similar ao que a maioria das pessoas pensa e acredita em relação a isso, né? Que é uma coisa triste, é uma coisa que a pessoa fica com saudade a vida inteira, muitas vezes o luto é eterno ou chega a ser patológico, né? Perdura durante muito tempo, isso se prolonga, isso se estende, o que não é natural, não é saudável. Em qualquer profissão, pelo longo período que você exerce ele, dia a dia você está pegando experiência, certo? E nós aprendemos aqui dia a dia, nós estamos aprendendo a ser bombeiro dia a dia. Eu tenho 29 anos de bombeiro, trabalhando num lugar só, num local só, e em relação ao amadurecimento, é cada vez melhorar profissionalmente mais técnico, mais profissional, certo? A gente procura, de qualquer forma, ajudar as pessoas, através até de uma informação aqui dentro do quartel. Nas ocorrências, quando você não consegue exercer a tua função, você até fica meio frustrado, né? Quando você não faz a diferença ou quando não é o bombeiro que a pessoa precisa. Mas dentro da nossa profissão, a maioria das ocorrências, graças a Deus, a gente responde de forma satisfatória, certo? E a experiência no longo dos anos que a gente tem é melhorar cada vez mais, que nós não sabemos tudo, certo? Nós estamos aprendendo a ser bombeiro e cada vez nós estamos aprendendo a ser bombeiro de uma forma técnica, profissional, para você servir os outros, porque aquilo que eu falei, você se coloca no lugar das pessoas que precisam de você, certo? Assim como nós queremos ser bem atendido nas instituições públicas e privadas, nós temos que atender bem, certo? Na medida que nós podemos, nós temos que atender bem. Muitas vezes eu sinto que a pessoa que está na iminência da morte traz uma maturidade
que eu só consigo encontrar nelas. Claro que tem todo um processo, né? Ela tem diversas fases, como Kubler-Ross fala de 5 fases, tá? Uma fase de negação, uma fase da pessoa barganhar com Deus, tá? Uma depressão muito grande, tá? Mas a última fase, que é a fase de aceitação, se a gente consegue auxiliar a pessoa a chegar nesse estágio, tá, de aceitação, de compreensão, o que está acontecendo com ela influencia a família toda. Sabe que aquele luto, que aquela passagem fica tão suave, às vezes tão carinhosa, bonita. Se dá para dizer que existe uma morte bonita, mas quando a pessoa está nesse estágio, ela transmite uma paz que você pensa assim, nossa, eu vou ajudar aquela pessoa. Não. Quem ajuda é ela que nos ajuda. A gente acaba vendo a força daquela pessoa que está morrendo, se ela consegue chegar nesse estágio, é muito gratificante. A morte é uma coisa natural, a morte é uma etapa da vida, seja ela, se a pessoa tiver 10 anos, muitas vezes é muito mais complicado, né? A pessoa viveu pouco, uma criança às vezes nem sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Criança geralmente indaga a Deus perguntando o que ela fez de errado, né? Existem crianças que falam, será que eu desobedeci minha mãe? É por isso que eu tenho câncer? É por isso que eu vou morrer? Né? Assim como tem pessoas de meia idade que estão no pico do trabalho, constituindo família, com filhos pequenos, assim como tem pessoas idosas, que é o que a gente mais está acostumado. Sim, eu procuro não misturar, né, o trabalho com o emocional, né? Eu procuro assim, separar, chegar e falar, é mais um trabalho que eu tenho que fazer, vou fazer e pronto. Ninguém se acostuma com a morte, né? A morte é uma coisa inexplicável, mas você tenta superar da melhor forma, certo? O objetivo nosso aqui, quando você está numa escala de serviço de 24 horas, operacionalmente, atendendo ocorrências, seja o pessoal da ambulância, seja o pessoal de resgate da terrestre, que trabalha na viatura, nós tentamos cumprir a nossa 24 horas da melhor maneira possível. Quando você sai de serviço, você esquece o quartel, certo? Você procura se ligar em outras coisas da tua família, da tua folga, para você chegar no teu próximo serviço, que é depois de 48 horas, depois da tua folga, você chegar com a mesma motivação do que teu primeiro serviço lá quando você estava entrando no bombeiro. No início é difícil, no início é chocante, você percebe, você fica com medo, você fica com dó, você fica com pena, você quer chorar, você quer às vezes abraçar o paciente, você começa às vezes a fantasiar coisas na sua cabeça, pensando, será que eu estou no lugar certo? É muita tristeza, não vou aguentar. Você começa a levar problema para dentro da sua casa, o que não é o ideal, né? Então, quando você começa a ver isso por um outro ângulo, que isso é natural, que isso é normal, que muitas vezes é o reflexo da vida que a pessoa levou durante todo o percurso da vida dela, né? Seja ele tabagismo, seja ele bebida alcoólica, enfim, qualquer o fator que leve, né, a alguma patologia crônica. E você tem que tratar isso com com muito equilíbrio, com muita prudência, e você tem que evitar, você não pode perder o seu lado humano.